Capítulo 7 hoje vai ser muito interessante, porque o capítulo 6 nós ali... o capítulo 5 foi 2 minutos antes de começar a sessão. E o capítulo 6, como eu disse, ele normalmente é aqueles primeiros 4, 5 minutos que você, ali, o doutrinador, o esclarecedor, no nosso caso é o nosso irmão Raul Silva, né? É aquele momento em que o esclarecedor, o doutrinador, chega para o médium e dá boa noite, seja bem-vindo. E aí, normalmente, o espírito que está ali ao lado do médium começa ali a colocar para fora o descontentamento dele, na sua grande maioria. Não sabe como chegou, não sabe quem os conduziram até lá. A gente viu lá no capítulo 5 que o nosso irmão Libório, ele não via, né, os irmãos que o trouxeram até lá, o que é muito natural, a gente conversou bastante sobre isso, né, que é totalmente natural, não teria como ser diferente disso, né, porque esses espíritos, eles já têm o seu perispírito já menos quintessenciado, mais quintessenciado, perdão, mais sutil. E por estarem mais sutis, eles estão num estado vibracional diferente, muito diferente, daqueles que se encontram aqui, por exemplo, na região que nós nos encontramos, na região de trevas, ou na região de abismo, ou mesmo no umbral. E dessa maneira, eles não têm condições mesmo de ver esses irmãos que ali conduzem esses nossos irmãos ali para o trabalho que vai ser realizado ali dentro do trabalho mediúnico, né? Da sessão mediúnica. É interessante, nesse capítulo, que a gente vai ter hoje como facilitador o nosso irmão Marco Antônio, o que é interessante nesse capítulo é que a gente vai, não vou fazer spoiler, lógico, né? Mas o interessante é prestar atenção na sintonia que o nosso irmão, o esclarecedor, precisa ter com relação ao mentor, dirigente do trabalho espiritual. Não estou aqui dizendo, nem por perto, nem por longe, querendo dizer que o doutrinador ele precisa ser um médium. E nem deveria, né? Se a gente for olhar as recomendações da FEB, com relação ao doutrinador, ao esclarecedor, eles acham que seria interessante, é interessante que o doutrinador não seja médium, para que ele haja mais por si mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer que todos nós somos mais ou menos médiums. E nesse quesito, desses mais ou menos médiums, todos nós possuímos intuição. E é através da intuição, é através da intuição, que o doutrinador, o esclarecedor, realmente recebe ali vamos dizer assim, aquilo que ele pode utilizar, os recursos que ele pode ali utilizar frente àquela situação que está sendo ali apresentada. Essa sintonia, ela é muito importante. E a gente vai perceber também, não fazendo spoiler, porque isso vai ser tratado de maneira mais pontual, mais contundente, com relação ao próprio médium. A necessidade do médium estar concentrado, em concentração. Porque a ausência dessa concentração pode levar a uma consequência de não se conseguir estabelecer um diálogo, de não conseguir com que o médium possa expressar o pensamento que ele recebe do espírito, lembrando que lembre-se que nós já estudamos que a comunicação ela se dá mente a mente, ou seja, a transmissão de pensamento. E se não há uma concentração do médium, não tem como ele manter essa sintonia de maneira a ser o mais passivo possível. A gente viu que o ideal é que o médium seja passivo, ou seja, que ele não coloque muito de si, que não tenha muita condição anímica. Porém, é necessário que o médium, nós já vimos, por isso que eu estou aproveitando esses 2 primeiros minutos iniciais, lembrando algumas coisas que nós já vimos, que o médium tem a obrigação de filtrar, que tem a obrigação de não permitir
que o manifestante utilize-se de palavras que não sejam compatíveis com o local, atitudes, levantar, bater a mão, qualquer atitude que seja desnecessária para o evento, para o momento, que de esclarecimento, porque nós estamos falando de esclarecimento. Então, o espírito não precisa usar o aparelho mediúnico para ficar andando na sala, ou para bater na mesa, ou para se levantar, ou para jogar alguma coisa sobre o esclarecedor. Não, ele está ali, ele deve ficar contido. Nós vimos ali no capítulo anterior a constrição que o próprio, normalmente, gente, normalmente, quando a integração é bem feita, quando há uma sintonia muito bem feita, muitos espíritos reclamam para o doutrinador. O cara, normalmente fala assim, o cara aí não fala o que eu estou querendo falar, ele está mudando as palavras. Ou eu queria fazer alguma coisa e ele não deixa eu fazer. Porque é natural, totalmente natural, tá, gente? Isso é totalmente natural, nós já estudamos no capítulo 5, nós já vimos isso nos capítulos anteriores, nós já vimos isso no preparatório. Então, hoje a gente vai realmente estar dentro de uma sala de desobsessão. Já passamos os 2 primeiros minutos, já a equipe foi apresentada, todo mundo já está integrado, já formamos a corrente de trabalho, já passamos os 4 primeiros minutos em que o espírito foi trazido, ele disse por que ele está ali, o descontentamento dele estar ali, e agora a palavra é do esclarecedor, do doutrinador. Hoje, quem vai trabalhar conosco é Marco Antônio Bertoli Moreira. Ele é o nosso facilitador da noite. Ele é que vai nos trazer, vai trabalhar conosco. Ele tem os slides também, que eu já passei para vocês. Ele que vai trazer para nós. Garanto para vocês que vai ser um estudo imperdível. O Marco Antônio tem muito mais tempo de doutrinação do que eu. Já vivenciou muito mais coisa do que eu vivenciei. E, com certeza, ele vai ter mais experiências. Porque, gente, doutrinar, esclarecer é experiência. A gente vai adquirindo, só vai conseguindo experiência realmente ali trabalhando, exercitando, não tem outro jeito, não tem outro jeito. E o Marco Antônio realmente é a pessoa mais qualificada no quesito experiência. Ele tem muita experiência a respeito do assunto, ele já esclareceu por muito mais tempo do que eu, e com certeza ele vai trazer para nós um conhecimento que eu tenho certeza que eu ainda teria alguma dificuldade, apesar de já estar trabalhando com esclarecimento há alguns anos, mas eu não tenho tanta experiência como ele. Ele eu tenho certeza que vai trazer muita experiência para nós. Vamos nos colocando confortavelmente em nossa cadeira, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que muito antes de iniciarmos esse nosso trabalho, preparou a todos nós, para que nós pudéssemos integrar mentalmente essa equipe de estudo, nosso elo de estudos. Nós todos estamos unidos em pensamento, porque todos nós estamos aqui reunidos para esse estudo, estamos aqui prontos para receber essas informações, estamos trabalhando conscientemente na doutrina espírita como consolador prometido, sendo a doutrina espírita o cristianismo redivivo, estamos revendo, reaprendendo e avançando um pouco mais em todos os ensinos que o Mestre Jesus nos veio trazer. Como estamos falando dos ensinos do Mestre Jesus, como ele mesmo nos disse, onde houver 2 ou mais falando em meu nome, lá estarei. Com certeza, temos aqui a inspiração do nosso Mestre, temos aqui a equipe de espíritos benfazejos que nos orientam, que nos assistem, que nos intuem e que, com certeza, estarão intuindo o nosso irmão Marco Antônio para que ele possa nos trazer um entendimento para que possamos, enfim, no futuro, sermos esclarecedores ou doutrinadores quando necessário, com amor, caridade
e fé, fazendo parte do nosso coração, do nosso trabalho. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, aos mentores individuais de cada um, que também estarão ali junto conosco, e esses irmãos que, com certeza, em cada local onde nós estamos, muitos irmãos estarão ali reunidos junto conosco, aprendendo também, porque se não formos capazes de aprender aqui quando encarnado, nós normalmente somos levados para reuniões como essa, para que ali reunidos possamos adquirir esse aprendizado e nos elevar, nos melhorar, nos conhecer um pouco mais, porque o nosso objetivo é o progresso, o nosso objetivo é a felicidade, o nosso objetivo é ser um dia um espírito puro e feliz e estarmos ali junto do nosso Pai Criador. Agradecidos, então, damos por iniciados os trabalhos na noite de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Passa a palavra para o nosso irmão Marco Antônio, que é o nosso facilitador da noite de hoje. Marco Antônio, que os bons espíritos possam lhe intuir, para que você possa trazer para nós o entendimento do capítulo de hoje. Bom Que trabalho. assim seja. Que assim seja. Obrigado, Edu. Obrigado a todos pela noite de hoje. Eu queria me defender um pouco aqui. Experiência numa sala de obsessão eu tenho. Tenho há muito tempo trabalho, já trabalhei muito, mas eu não tenho a didática que o Edu tem, que o Roberto, que já foi também aqui, conduziu um estudo há dias atrás. Eu não tenho essa didática, mas eu vou me esforçar para que eu possa fazer com que vocês consigam me entender. Não somos os donos da verdade, podemos falhar. Se tiver alguma dúvida, podem levantar a mão, a gente para, a gente discute. Se for alguma coisa que a gente não sabe responder, a gente vai atrás. E na próxima semana a gente traz aqui. Mas vamos lá. Esse capítulo é muito interessante, né? Que a gente vai começar a trabalhar, né? Então vamos relembrar um pouquinho. O nosso capítulo é o 7º, né? É o socorro espiritual. Mas vamos relembrar. Nós estamos prestes a começar, ou já começamos há 2, 3 minutos, 5 minutos, como o Eduardo disse ali, uma reunião mediúnica, uma sessão de desobsessão. Então nós estamos ali na sala, nós temos a médium Eugênia, que ela que vai ser a que vai dar passividade, ela é a comunicante, ela se utiliza de uma mediunidade psicofônica consciente, né? Ela está consciente do que está fazendo. A gente tem o espírito, que é o que vai ser doutrinado, que é o Libório dos Santos. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Ele se alimenta, ele sobrevive dos fluidos de Sara, que é a pessoa que ele acompanha. Ele desencarnou, né? Em plena atividade orgânica ainda, ele tem esses laços vitais ainda muito fortes. A gente tem Sara, que apesar de ela não aparecer aí, ela faz parte da história. A Sara é a pessoa que procurou o centro e está sendo atendida lá no salão, está sendo atendida em outro trabalho, e o Raul, o Libório aqui. Nós temos também o doutrinador, que é Raul, que vai conversar com Libório, que é esse espírito que veio até aqui. O mentor desse trabalho é Clementino, né? É o dirigente do trabalho. Estão ali André Luiz e Hilário como espíritos, né? Eles estão ali assistindo e estão acompanhados por Aulus, né? Que os acompanha e também esclarece muita coisa a eles que estão aprendendo por enquanto. Lembrando que Eugênia, que é a médium
que vai receber ali, a médium que vai dar a passividade, que vai dar o seu corpo, a sua energia para o Libório falar, ela está ligada a ele pelo centro de força frontal. Então, ela consegue captar o vocabulário, gestos, mudanças de voz, porém, ela está sempre no comando. Tá? Apesar de ela... Nós vimos na semana passada que o perispírito e o espírito se afastam, não é? E um pouquinho, e ela dá passagem. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar os nossos estudos. Todo mundo está vendo? Está visível? Então, nos domínios da mediunidade, o capítulo 7, que é o socorro espiritual. Deixa eu só tirar aqui para mim, para não aparecer nada aqui. Eu já fiz, falei que eu não tenho a mesma habilidade que o Eduardo nesta parte, mas vamos lá. Então, trechos do livro. Sob a influência de Clementino, que é o mentor do trabalho, né? Que o envolvia intensamente, Silva. Oi? Coloca no modo apresentação, porque ele está parado no modo não apresentação. Na apresentação, vamos lá, vamos começar de novo. É o quadradinho aí. Está no modo apresentação, correto? Não, aqui você está... o share está na tela anterior. É tecla F5 que vai para o modo de operação. É que o share está na tela anterior. Peraí, como que eu faço aqui, Edu? Vamos lá, Stop me ajuda share. aqui. Stop share. Dá o stop do share. Tá. Agora abre o share de novo e escolhe a tela que você quer, a tela de apresentação. Tá, vou abrir de novo aqui. Clica no share. Aqui. Ele ainda está na tela de não apresentação. Então, talvez eu tenha que colocar ele na tela de apresentação antes. Antes, com certeza. Senão ele não consegue. Então, stop de novo. Um pouquinho. Vou lá aqui no meu... Coloca ele em apresentação. Para você voltar para o Zoom, você usa Alt e Tab. Escolhe o Zoom e dá Share. Agora sim? Perfeito. Então, vamos lá. Eu falei que nessa parte aqui não está bom, não, mas vamos lá. Começando de novo, então, desculpa. Né? Sob a influência de Clementino, que envolvia inteiramente, Silva levanta-se e dirige-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. A gente tem que lembrar que a gente já vem da aula passada, né? Que ele está lá sendo, tendo a comunicação. Estou doente, desesperado, diz Libório. Sim, todos nós somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. Aí Libório pergunta, é padre? Não, sou seu irmão. A paciência, isso é André Luiz falando, tá? A paciência do doutrinador sensibiliza-nos. Não recebia Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Olha, aqui a gente já começa a entender o que está acontecendo ali dentro. Toda vez que a gente vai
conversar com o espírito que está precisando de ajuda, a gente tem que atender, a gente tem que receber esse espírito com o máximo de amor possível, a gente tem que receber esse espírito de uma forma que ele se sinta à vontade. Então, aqui, ó, não recebia Libório, qual se frontava um habitante das sombras. Não, era um irmão que estava ali, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda menos descontando o valioso concurso do mentor que acompanhava Raul. Raul de si mesmo. Eu não consigo ler que tem a coisa em cima. Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura de inequívoco interesse paternal. Então, como a gente já tinha falado ali, ele está atendendo aquele espírito como um irmão, com interesse. Ele está querendo realmente ajudar. Ele colocou a sua vontade de ajudar acima de tudo. Não interessa o que o irmão, quem é o irmão que está lá, o que ele fez, de onde ele está vindo. Ele está lá procurando ajuda e a ajuda vai ser dada a ele. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico, que por esta razão o obsessor e seu turno se revelava menos agastadiço, menos irritado, menos violento. Então, aqui, o nosso irmão doutrinador, ele já usa de uma técnica que é deixar o espírito à vontade, nesse caso, o nosso irmão Libório. Raul conversa com ele como se estivesse conversando com um irmão, com um amigo, interessado naquilo que ele tem para dizer. E isso já vai acalmando, e isso é muito importante, é deixar o espírito à vontade, para ele se acalmar, para ele não ter aqueles repantes de irritação, de falar palavras de baixo calão, ou de querer subir no pescoço de quem está falando. Ele vai deixando ele vai se sentindo cada vez mais tranquilo, cada vez mais à vontade para poder se explicar ali também, para poder passar o que ele precisa. Não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo de aceite como seu amigo. Mas deseje me aceite como seu amigo. Ele não é padre, ele não é religioso, mas, como a gente já disse até então, ele quer ser um amigo, ele quer mostrar para Libório que ele é um amigo, que ele é um irmão, que ele é um igual. Que irrisão, fala ele lá, né? É gozação, troça, deboche. Não existe amigo quando a miséria está conosco. Aí ele já está se pondo, né? Ele está mostrando que ele está na miséria, ele está desesperado, ele já falou lá que está desesperado, ele está achando que estão gozando dele. Como assim? Vocês não me conhecem, eu estou aqui na miséria e está me recebendo como irmão? Sim, está recebendo lá como irmão. Ignoro porque me encontravam, agora porque me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Afinal, que fazem aqui esses cavalheiros silenciosos e essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Ele, apesar de estar se sentindo ali acolhido, ainda está meio receoso, né? Estão querendo de mim aqui? O que eu vim parar aqui? A gente tem que lembrar que ele não tem consciência do que está acontecendo. Que procedimento deve ter um doutrinador, um esclarecedor diante de um comportamento rebelde? Vamos ver. A resposta que a gente tem é a seguinte: não só os doutrinadores ou esclarecedores, mas qualquer um de nós devemos compreender que a rebeldia, geralmente expressa através de palavras grosseiras, violentas,
esconde uma dor profunda, uma mágoa intensa, uma insatisfação grande, às vezes consigo mesmo. Entender isso é o primeiro passo para a compreensão, e a compreensão, que não deve ser confundida com aceitação, é o procedimento correto diante de um comportamento rebelde. Mais uma vez, a gente está falando, né, da rebeldia dele, como a gente deve esclarecer. Então, isso é muito importante isso. Todo mundo que entra numa sala de desobsessão para trabalho, ou qualquer outro trabalho mediúnico, deve ter isso muito forte, deve ter em mente esse comportamento de acolher aquele irmão e saber que quando ele está com, muitas vezes, aquelas palavras, a violência, o deboche, bater na mesa, não, muitas vezes ficar quieto, não querer responder, é porque ele está acuado, né? Isso já mostra que ele está acuado. E entender isso é a primeira coisa que a gente deve fazer. Ou seja, a gente não deve se irritar, a gente não deve julgar da maneira que esse irmão está se comportando ali. A gente tem que ir deixando ele cada vez mais à vontade. E aí a gente vai conseguir fazer com que ele se abra, que ele consiga mostrar um pouquinho do que ele está sentindo para poder ajudar. Retornando ao texto, ele pergunta lá, né, o que fazem essas pessoas aqui? E ele responde: estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e de carinho, demonstrando de novo aquele amor, aquela bondade. Grande novidade, que há comum entre nós? Devo-vos algo? Pelo contrário, respondeu nosso irmão Raul, exclamou o intelector convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado, com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor apareceu apaziguar-se ainda mais. A gente aqui está com uma figurinha ali de um hospital sendo atendido, de um hospital onde os espíritos estão ali atendendo a pessoa. E é assim mesmo. A gente, quando está ali, quando a gente recebe um espírito, a gente, em geral, diz para ele que ali é uma casa de amor, é uma casa de paz. Funciona como um hospital, funciona como uma casa de acolhimento, que nós estamos ali para ajudá-lo, seja no que for, qual a necessidade que ele tem. Funciona como uma igreja, funciona como realmente uma casa acolhedora. E, como tal, aqui bem diz, né, a gente não está lá para perguntar, como na medicina, na enfermagem, o que fez aquele doente. Nós estamos ali para tratá-lo. E é isso que a gente tem que demonstrar para ele. E aí a gente vê que, ante o argumento, né, e com a sinceridade e a simpleza, Libório já pareceu apaziguar mais, já está ficando mais manso, está ali querendo, talvez, colaborar um pouco mais, né? E nesse instante aqui, a gente vê que jatos de energia mental, partidos de Silva. Silva é esse que está em pé aqui, né? A Libório é aquele que aparece mais ali no meio, e a nossa irmã Eugênia ali dando a passagem.
E aqui está dizendo ali, ó, partidos de Silva alcançam jatos de energia mental, a gente vê ali no desenho, partidos de Silva alcançam no agora em cheio no tórax, como lhe buscassem o coração. E aqui é uma observação nossa, ressaltamos aqui a importância do esclarecedor e da equipe mediúnica. Nesse momento, está todo mundo ali vibrando por ele, está todo mundo desejando a ele que ele consiga se comunicar, que ele consiga entender o que ele está fazendo ali para poder ser ajudado. Ele primeiro precisa entender o que está acontecendo para poder se abrir e poder se ajudar. E o nosso irmão Silva, né, o Raul Silva aqui, ele está com tanta energia que está partindo dele, indo de cheio ao tórax, lá, né, como se lhe tocasse o coração, mostrando que, olha, nós estamos aqui realmente para te ajudar. Libório tentou falar, contudo a maneira de um viajante que já não pôde resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura, daquele inesperado acolhimento. Surge-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Aí ele se comoveu. Ele sentiu que ele foi acolhido, ele sentiu que está em boas mãos, ele sentiu que realmente ali querem ajudá-lo. Então ali ele se comoveu. Além da dedicação do guia espiritual clementino, que foi determinante em Raul para que Libório pudesse amenizar seu comportamento, para que Libório pudesse amenizar seu comportamento, aqui é uma pergunta. Clementino está ali na hora que o Raul está lançando aquela energia, ajudando também. Então, além da dedicação do guia espiritual clementino, o que foi determinante em Raul para que Libório pudesse amenizar o seu comportamento? A resposta, eu acho que todo mundo já deve imaginar, né? Eu preciso tirar isso daqui que eu não consigo enxergar. A sincera compaixão e o interesse fraternal, esses são os elementos fundamentais no auxílio a qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que esteja passando por momentos de sofrimento e de dor. Aos dirigentes e esclarecedores nas reuniões mediúnicas, então, tornam-se imprescindíveis, né? Ou seja, aqui está dando uma lição para a gente essa resposta, né? Que a gente tem que ter essa paciência, não só ali numa sala de desobsessão, mas por qualquer irmão que procura a gente por algum motivo, que quer escutar uma palavra, lá no centro, se for no atendimento fraterno, se for na sala de cura, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, elas querem conversar, e a gente tem que ser um ouvinte bom, a gente tem que saber entender que aquele irmão está precisando falar, e a gente tem que atender e atender com compaixão, como se fosse aqui, com um interesse fraternal. A compaixão, entendida aqui como empatia, proximidade, verdadeiro exercício do amor ao próximo. Permite uma aproximação de um atendimento mais amplo da dor do outro, mesmo quando esta dor se expressa em palavras rudes de revolta, como no caso de Libório. O interesse é o passo inicial para a atenção, que, por sua vez, é o requisito para o estabelecimento da sintonia. O que ele está querendo dizer aqui, o que a resposta está querendo nos mostrar, né, aqui, é que a gente precisa despertar naquele espírito que veio ali se comunicar, o interesse. Ele precisa se interessar por aquilo que está acontecendo. Ele está vendo que está bem acolhido. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou sendo bem acolhido aqui.
está sendo bom para mim? O que será que tem aqui para mim? Esse interesse dele já é o start para que a gente consiga ajudá-lo realmente, para que essa sintonia possa acontecer. E isso acontece muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente está na sala de obsessão e a gente está lá conversando com o nosso irmão, demora vários minutos para que a gente consiga para a gente conseguir deixar ele se sentir à vontade, para que ele se interesse. Então, você tenta mostrar os trabalhos da casa, você pede para que ele olhe aonde eles se encontram, como as pessoas que estão ali estão agindo, para que ele tente sentir quais são as vibrações que aquelas pessoas estão emanando para ele. Em geral, essas pessoas estão ali em volta e estão carregadas de luz e de amor, e quando ele consegue subir um pouquinho o padrão dele, ele consegue enxergar isso e sentir. Vamos continuar aqui. Prestar atenção ao outro com interesse real, ouvi-lo expressar-se, deixar que destile sua mágoa ou dor, é colaborar grandemente. Muitas vezes, o espírito lá ele precisa falar, ele precisa colocar para fora. Só o fato de ele colocar para fora, ele já conseguiu entender ali mais ou menos onde ele está, ele já viu que está sendo acolhido, aí ele começa a falar. E a gente tem que entender que ele precisa falar, e deixar ele falar, muitas vezes, tira toda aquela angústia dele, tira toda aquela braveza dele, ele fica mansinho. E isso a gente deve levar também não só para os desencarnados, né? Para qualquer um que nos procura, como a gente já tinha comentado. Retornando ao texto, né? Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Estas 3 palavras foram pronunciadas com tanta inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde suportar, ele não conseguiu reprimir, ele não conseguiu conter, né, o pranto que lhe subia do âmago. Ele não conseguia mais, ele começou a chorar, ele começou a se sentir tão acolhido com aquela situação, com aquele amor que Raul e toda a equipe estava dedicando a ele, e conseguiu realmente lhe tocar. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. E ele fez uma oração bonita. Ela não está aqui, mas todo mundo tem um livro, depois dá uma olhada lá no livro e verifica qual a oração que foi feita lá. É uma oração muito bonita, que realmente comoveu e que levou Libório ao pranto. Então, qual foi o elemento principal para que as palavras de Libório, Libório, meu irmão, usadas por Raul, levassem Libório ao pranto? E aí a gente vai entender aqui, que mais que as palavras, o importante é o sentimento que gerou e que faz com que sejam carregadas de energias positivas. É fácil dizer meu irmão, mas é difícil sentir verdadeiramente isto por um quase desconhecido. Apenas o exercício constante, metódico e disciplinado da fraternidade legítima pode conduzir aos resultados alcançados por Raul. Aqui eu lembro das palavras de Paulo, quando ele escreve a carta lá para os Coríntios, e num determinado ponto lá, ele diz que através do amor verdadeiro nós conseguimos nos conectar com o Senhor da vida, né? Com o Criador.
E o que quer dizer isso? Que falar por falar é muito fácil, mas a gente precisa colocar um sentimento nessa palavra. Raul falou com tão forte sentimento, com tanta generosidade, com tanto amor fraternal, que conseguiu tocar ao irmão. Então, mais do que a palavra simplesmente dita, ela não alcança. Mas quando ela é dita com sentimento, quando ela é dita com vontade, com energia positiva, ela surte efeito. É como se a gente recebesse um abraço de Cristo, que nem está aqui na figurinha aqui. Retornando ao texto. Vamos lá. O que tem aqui em cima? O visitante chorava. Via-se, porém, que não eram as palavras a força que convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado em intensa luz. Deus, que se passa? Que se passa comigo? Conseguia gritar, embora em lágrimas. Agora ele estava realmente tocado, né? Ele estava recebendo aqueles raios de luz, ele estava recebendo aquela luz intensa, e ele caiu em si. E Deus, o que se passa comigo? Irmão Clementino fez um breve sinal ao assessor de nosso plano, que apressadamente ocorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Aqui nós vamos conhecer um novo aparelho que a espiritualidade usa, e que a gente, dentro da sala de desobsessão, usa isso com frequência, mas com muita frequência mesmo, tá? Que é um condensador ectoplasmático. Mais para frente, provavelmente na próxima aula, nós vamos ver com mais a fundo como é que funciona essa pequena tela. Mas ela é de extrema importância no trabalho de desobsessão, tá? Porque ela vai dar a todos que estão ali, principalmente ao espírito que veio se comunicar e ao doutrinador, um norte, um caminho para que essa conversa seja proveitosa para o nosso irmão que está ali, para que essa conversa possa levá-lo e trazê-lo à realidade e conseguir realmente ajudá-lo. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave no ângulo do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Eu vou comentar uma coisa aqui, mas depois, como eu disse, nós vamos estudar isso melhor. Essa que está aqui no meio é a tela, né? E ali aparece Libório na época que estava encarnado. Aqui está Raul, aqui na pontinha, a nossa irmã Eugênia, que está dando facilidade ao espírito que está aqui, e ele está se enxergando lá na tela, tá? Mas prestem atenção que todos os médios que estão em volta estão alimentando este aparelho. Todos os médiuns aqui envolvidos estão aqui doando energia para que isso possa acontecer. Mais tarde, quando a gente for estudar, a gente for passar ainda nesse capítulo, provavelmente na próxima semana, que a gente for passar mais a fundo essa tela, como ela funciona, para que ela está ali, a gente vai ver a importância de todo mundo, de toda a equipe que está ajudando nessa tela. E essa tela é muito interessante. Quem já trabalhou lá, eu conheço aqui pelo menos alguns doutrinadores, o Eduardo, o Wagner está ali,
a gente já viu e usou muito essa tela para conseguir ajudar os nossos irmãos, porque muitas vezes eles tomam um choque ao ver isso, porque muitas vezes eles não lembram exatamente o que aconteceu, muitas vezes eles não sabem por que estão ali, e a hora que ele começa a conseguir enxergar essa tela, que nada mais é um espelho, essa tela nada mais é do que o que está gravado nele mesmo, no perispírito dele, e começa a se projetar ali, ele vê situações, ele se vê em situações que traz ele à realidade e nos ajuda bastante a guiá-lo. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante. E aqui ele vai começar a narrar a historinha. Lembra-se, meu amigo, lembra-se. Faça um apelo à memória. Veja à frente dos quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas que o próprio Libório era o principal protagonista, recebendo-as mentalmente. Raul Silva passou a descrevê-las. Então, como a gente comentou, né, essa tela está mostrando o próprio Raul e como as coisas se desenrolaram. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se passos, um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. A mãe de Libório, ela estava doente. Ela já estava com uma certa idade, já estava ali, bem ruinzinha. Está exausta. Continua Raul lá falando para ele. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança da flagelada vida. O único arrimo. A pobre sente morrer. Declara receosa da solidão, de vez que é sábado de carnaval e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Então, a gente está num quadro ali que ele está vendo o que aconteceu, ele está começando a lembrar, porque isso está gravado nele, tudo isso está passando, ele mesmo tem dentro dele. E o nosso irmão ali, Raul, então, está ajudando ele a relembrar. Ele viu que era carnaval, que ele estava com a mãe ali que estava doente, que a mãe precisava da ajuda dele, que ele era o único que podia ajudar, que ela estava ali bem ruinzinha já, e que ela tinha medo, ela estava com medo de alguma coisa, da solidão, porque era carnaval e os vizinhos iam embora, ela estava com medo de ficar ali sozinha e acontecer alguma coisa. Contempla-o, ansiosa, e roga-lhe que fique. E como é Raul que está falando, né? Você respondeu que sairia tão somente por alguns minutos. O bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. E aqui ele está mostrando ainda que Libório ele não está muito ali com a doença da mãe, ele quer sair, ele quer ir para o carnaval, ele quer desfrutar a vida.
A gente já viu que ele morreu cedo, que ele foi considerado um suicida, que ele morreu com muita energia ainda, porque ainda tinha muita vitalidade, né? Mas ele se entregou às bebidas, às drogas, às festas, a todo tipo de vulgaridade, todo tipo de vícios. E mesmo assim, amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente. Ele estava ali, existia ali uma luta, né, entre a vontade dele sair e aqueles espíritos tentando fazer com que ele tivesse uma compaixão, que ele ficasse ali, que ele realmente fosse buscar o remédio da mãe, que ele realmente pudesse ajudar de alguma forma a mãe. Mas, infelizmente, a gente vai ver que não é isso que acontece. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua em plena via pública. Imanta-se aos interesses indesejáveis, imanta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Entidades turbulentas, hipnotizadoras pelo vício, e se arrasta ao prazer. Ou seja, aqui, Libório não quis saber, saiu para a rua e ali ele se uniu a toda aquela pleiade de espíritos de pouca luz que estavam ali só interessados pelo vício. Então, eles que ficavam forçando para que ele bebesse, para que ele fosse para a algazarra e não fosse ajudar a mãe. Então, aí a gente vê como o padrão vibratório dele, quando encarnado ali, era tão baixo que ele atraía esse tipo de espíritos. Ele aí estava completamente obsediado. E a obsessão é uma coisa que a gente vai ver a partir de agora também. Mas eu queria saber se ninguém tem nenhuma pergunta, se ninguém tem nada para a gente poder continuar. Eu acho que aqui é um bom lugar para a gente parar e poder tirar algumas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida que a gente possa conversar? Alguém quer colocar alguma coisa que só eu falei até agora? Pelo amor de Deus. Ninguém? Fecha o share um pouquinho para a gente poder conversar. Mais fácil. Deixa aqui. Depois a gente retorna, se for o caso. Mas, assim, eu acho que a gente falou bastante, é um caso... Até então, nós estamos explorando o caso, né? Mas acredito que tem algumas dúvidas aí. Se alguém tiver dúvida, por favor, pergunta. Vamos colocar isso. Alfredo e Fátima, por favor. Boa noite a todos. Marco, pela tua experiência como doutrinador, você colocou um ponto que me chamou muito a atenção, foi com relação a você conseguir a sintonia daquele espírito com quem você está estabelecendo os primeiros contatos, né? E nem sempre isso se consegue com facilidade, porque existe essa resistência que você mesmo colocou. A minha pergunta é a seguinte: as tentativas que você vai fazendo com relação à conquista, entre aspas, dessa entidade, né, ou desse espírito, ela vai até que ponto? Qual seria, vamos dizer, dentro da tua experiência, claro, o limite que você experimentou nessas experiências com relação até onde você podia avançar? Ou se você chegou em algum momento à conclusão de que o espírito estava muito arredio e você não ia conseguir evoluir no trabalho. Como é que funciona isso? Obrigado pela pergunta, Alfredo. Vamos lá. Eu tenho sempre dentro de mim uma coisa. O espírito que entra numa sessão de obsessão é porque ele tem condições de ser atendido. Tá?
Então, eu não vou desistir dele. Por mais tempo que a gente leve, por mais... Às vezes, ele não consegue ser esclarecido completamente num dia, tá? E, às vezes, o esclarecimento continua com os irmãos da espiritualidade. Mas o trabalho de desobsessão, quando ele está bem conduzido, quando ele está bem amparado, tá? Onde todos os trabalhadores estão ali concentrados e estão fazendo o seu papel, cada um o seu papel ali, doando energia, doando tudo, em 99% dos casos, eles são atendidos, tá? Eles são amparados. E assim, como esclarecedor, como doutrinador, eu, pelo menos, sinto assim, eu não posso dizer pelos outros, mas eu digo por mim. Eu procuro me envolver na história, eu procuro sentir o que o irmão está sentindo para poder saber aonde eu tenho o que eu tenho que falar, em que ponto, qual é o ponto que eu vou conseguir trazê-lo à consciência e trazê-lo para mim, entendeu? Trazendo para o trabalho, para que ele possa se abrir. E em quase a totalidade das vezes também, acontece que o plano espiritual ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito, porque eu tenho, em geral, a intuição. Às vezes, eu consigo ver, tá? Então, muitas vezes, o Espírito está me contando uma história e eu estou vendo outra, porque a espiritualidade está me mostrando outra coisa. Tá? Então, ele está contando uma história X e eu estou vendo que, na verdade, não é aquela história X. Que ele está tentando ali disfarce, ele está tentando ali sair. Mas, com a intuição, ou muitas vezes até com a visão do que está acontecendo, você vai trazendo ele para aquilo. Você vai trazendo ele para aquela situação em que, verdadeiramente, ele está ali para resolver. Tá? Em verdade, ele está ali para resolver. É óbvio que já aconteceu em alguns trabalhos e você não conseguir doutrinar, mas nunca deixou de ser atendido, nunca. Tá? Muitas vezes o trabalho continua do outro lado, com os irmãos espirituais. Algumas vezes a gente consegue fazer com que esse espírito ele retorne a uma outra sessão e continue o esclarecimento. Às vezes a gente pede para que ele fique na casa, para que ele observe o trabalho da casa, que tem uma equipe que vai ajudá-lo, vai continuar ali, e se ele sentir a necessidade, que ele pode voltar e conversar com a gente, para continuar o assunto dali para frente, para maiores esclarecimentos, e isso acontece. Tá? Na nossa casa, isso é normal nos trabalhos que a gente faz, a gente tem um amparo muito grande. Tá? Então, graças a Deus, até hoje, eu posso dizer que nos trabalhos que eu participo, tanto como médium incorporante, como médium, como um esclarecedor, eu consigo. E aí eu vou falar do outro lado agora, tá? Como se eu estou como um médium que está dando passagem. Eu também, como médium dando passagem, eu tento ajudá-lo, porque eu também consigo ver, eu consigo entender o que está acontecendo e tento trazê-lo para a realidade. Não impondo, mas vibrando e filtrando o que ele está dizendo e tentando encaminhar para aquilo que realmente ele está precisando ouvir, para aquilo que realmente foi trazido ali para tratamento. Então, assim, não tem limite, tá? A gente vai à exaustão ajudá-lo. Mas, como eu sei que quem entra numa sala de desobsessão, o espírito que entra numa sala de desobsessão, ele tem condições de ser atendido, ele vai ser atendido. Ele vai ser esclarecido, nem que for num primeiro momento e depois continue com a espiritualidade. Ok. Obrigado. Mais ninguém tem dúvida? Eu gostaria de queria colocar para você uma pergunta, como esclarecer também.
Eu queria ver o seu ponto de vista a respeito disso, porque eu tenho o meu e eu queria ver o teu frente Uhum. àquilo que a gente está passando. Nós estamos numa sessão de desobsessão em que o esclarecedor Raul Silva está se utilizando de um condensador ectoplasmático. Nesta sessão especificamente, em que ele está trabalhando, nós não temos ali a presença de uma médium vidente nem de um clarividente. Se nós tivéssemos ali uma vidente, essa vidente poderia estar descrevendo para o esclarecedor aquilo que está se passando no condensador ectoplasmático. Não temos. Esse caso coloca nessa situação. Na grande maioria das vezes, Marco Antônio, nós não temos uma vidente na sala. Eu diria que na mais ampla maioria, nós não temos. Também, na mais ampla maioria, nós não temos uma clarividente. E se tivéssemos uma clarividente, nós poderíamos estar ali observando, a clarividente poderia estar observando ali a aura mental do nosso irmão Libório e poderia estar ajudando o esclarecedor com o acontecimento sem a necessidade do condensador ectoplasmático, já que ela pode, através da aura mental que ela vê, ela passear sobre todo o passado e ver os fatos do passado que levaram às circunstâncias que ali se apresentam. Bom, não temos nenhum caso, nem outro. A minha pergunta é o seguinte, você quando está fazendo o esclarecimento, colocando-se no lugar do nosso irmão Raul Silva, você vê ou tem a intuição do que está sendo passado no condensador ectoplasmático quando você deseja a utilização desse aparelho? Porque o uso desse aparelho, mesmo que seja intuitivamente lhe passado pelo seu guia, pelo seu mentor, é uma escolha nossa de esclarecedor. Você pode ou não utilizar, é um dispositivo, é um dos inúmeros, gente, são inúmeros, tá? Inúmeros dispositivos que nós temos, esse é um deles, tá? Que é o condensador ectoplasmático, existem muitos outros. A gente não pode esquecer que o ectoplasma, que ali é doado pelos médiuns, inclusive o Marco Antônio já falou sobre isso na formação do condensador ectoplasmático. O ectoplasma é proveniente dos médiuns de sustentação e de todos que fazem parte do grupo mediúnico, e esse ectoplasma pode ser utilizado das mais diversas formas. Uma delas é a composição do condensador ectoplasmático. Então, formalizando a pergunta final, você consegue ver a formação e como o nosso irmão Raul Silva, você consegue ver e descrevendo para ir descrevendo o assistido o que está se passando, ou acompanhando com ele o que está se passando, ou você recebe intuitivamente a ideia geral do que está se passando através de uma ligação, vamos dizer assim, intuitiva com o mentor, que vai também mentalmente lhe passando a imagem que está se formando. Passo para você. O que você poderia compartilhar comigo? Depois eu vou colocar o que eu sinto, para a gente mais ou menos ficar na mesma situação. No caso aqui... Você entendeu o que eu quis dizer? No caso do Raul aqui, eu entendo que ele não vê, ele está sendo intuído pelo mentor, que está ali passando a história e está narrando para o nosso irmão Libório, tá? O que eu entendo. Agora, você quer saber o que eu consigo, o que eu vejo, tá? Eu sempre digo assim, eu não vejo quando eu quero, eu vejo quando a espiritualidade acha que eu preciso, tá? Então, assim, acontece de duas formas. Muitas vezes pela intuição, mas eu diria que na maioria das vezes eu enxergo o que está acontecendo. Tá? Eu vejo pela mente, não pelos olhos, mas eu vejo na minha mente o que está acontecendo. Tá? A história como está se passando, tudo aquilo que vem acontecendo daquilo. E vou sim mostrando e vou narrando, que nem fez aqui, vou narrando ao espírito aquilo que eu estou vendo na tela. E então muitas vezes eu digo para ele, olha, isso não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Porque eu estou vendo é um espelho seu, aquilo que está gravado no seu perispírito. É isso que eu vejo
em você. Então, olha, essa história não é minha, essa é sua história, tá? Tanto se for por intuição, como eu consigo ver, tá? Mas aquilo que eu disse, eu não vejo quando eu quero, eu vejo quando a espiritualidade que acredita que seja mais interessante para aquele momento. Por isso que eu disse também, às vezes, eu estou vendo uma história e ele está contando outra. Tá? Eu estou dizendo isso, ele está dizendo aquilo, mas me foi permitido nesse momento que eu visse o que estava acontecendo através daquela tela, eu consiga ver qual foi o acontecimento, como a coisa desenrolou, e ele está dizendo que não, que foi ao contrário, que foi uma coisa, mas eu estou vendo. E aí a gente tenta trazer ele, olha, mas está aí, é você que conta essa historinha, é em você que está. Comigo acontece desse jeito. Eu não sei com você como que acontece. Muito similar, da mesma maneira, muito similar. Eu não tenho evidência, né? Mas, da mesma maneira, intuitivamente, sinto a intuição do que está se passando. A história também vai se desenrolando de uma maneira meio que muito clara, né, do que está se passando. E muito do que você recebe intuitivamente, que você vai colocando, o próprio irmão vai ratificando e complementando com algumas coisas que eu não recebi intuitivamente, mas que ele ali são imagens, porque a criação é mental a partir do que ele tem, dos arquivos que ele tem, né? E como esses arquivos eles estão ali sendo, vamos dizer assim, estão nos pensamentos, o próprio médium ajuda em algumas coisas, tem uma parte muito de participação do médium, da intuição, da inspiração que você recebe, é um conjunto. Para mim é um conjunto, porque, diferente de você, eu não vejo. Muito raramente eu vejo alguma coisa. Normalmente, quando eu vejo, como você mesmo colocou, é algo que é sumariamente importante. Ou seja, quando eu vejo, eu sei que eu preciso utilizar aquilo que foi me mostrado, porque é algo que é sumário, que se eu não utilizar, eu posso não encontrar o ponto exato caminho para seguir. Para acolher, né? E da mesma maneira como você colocou, é muito difícil um espírito que esteja se manifestando pelo médium que você não encontre pelo menos um ponto em que você leve ele à reflexão. Alguns, muitas vezes, já aconteceram, não muitas vezes, algumas vezes, já aconteceram de você estabelecer um diálogo por um tempo, mas ao final ele falar para você, olha, eu não quero, não estou afim, não vou. E você, às vezes, se sente até um pouco frustrado, né? Porque você realmente colocou o que você sentia no seu coração, você aplicou ali a caridade levada ao extremo da empatia, né, por aquele que está se manifestando, mas em algum determinado momento ele realmente, os interesses que o trouxeram até ali, né, e o que o colocavam naquela situação, eles, naquele momento, elas eram mais fortes do que tudo aquilo que eu apresentei. De todo o arcabouço de informações, de auxílio, de tudo. Mas eu sempre tive a felicidade de, em muitas vezes, passado um tempo, esse espírito retorna. Normalmente, o que é interessante, eu não sei se você depois pode compartilhar, se isso acontece com você também, ele retorna com outro médium. Nem sempre com o mesmo, mas um outro médium. Eu acho isso interessante porque mostra que há não há, é algo bem passivo. E ele volta com outro médium, e ali ele coloca, normalmente, o descontentamento, novamente, ele está ali, isso é pacífico, normalmente isso acontece mesmo, né? Novamente estou aqui e tal. E quando ele abre para mim, normalmente, novamente eu estou aqui, a primeira coisa que me vem intuitivamente e depois daquela nossa conversa, como está o ambiente onde você está? Os seus irmãos que estavam lá com você, eles estão lá todos? Ou alguns deles não estão mais? E aí é um ponto que você pode, eu pelo menos costumo utilizar, porque muitos foram atendidos depois dele, e muitos aderiram. E muitos dos que aderiram, às vezes ficam ali, aguardando na sessão, quando está para trazer alguém que é de lá, exatamente para que possa ajudar aquele irmão, dizendo, ó,
Eu também estava reticente como você, estava lá como você, só que agora eu aderi e, sabe, foi melhor. E eu conto com a ajuda desses irmãos, que normalmente ali que foram trazidos juntos e que fazem um grupo e que procuram nesse esclarecimento. E normalmente, Marco Antônio, quando isso acontece na segunda vinda, normalmente o problema se resolve, ou seja, o esclarecimento realmente chega às suas culminâncias, né? E você consegue realmente ali atingir o objetivo, que era a libertação daquela alma, né? Para que ela pudesse ali fazer uma reflexão sobre tudo que se passou, uma reflexão sobre o seu passado, sobre suas atitudes, e reprojetar, né? Uma nova encarnação, um novo recomeçar, né? Então, queria ver de você essa parte, antes de passar para a Andréia, eu já vi que ela levantou a mão, mas quando você tem acontece de você ter esses casos, por exemplo, em que você dialogou um tempo, mas o espírito reticente, não vou, tal, ele tem o livre-arbítrio, isso a gente sempre fala, né? Seria profunda falta de caridade do doutrinador chegar e virar para o cara, olha, mas você estava com fulana e você não vai voltar mais lá. Porque possivelmente ele viraria para você e falaria assim, quem te constituiu xerife para viver em algum lugar? Afinal de contas, você está fazendo mediunidade com Jesus ou está fazendo outro tipo de mediunidade? Porque a gente sabe, né, Marco Antônio, que tem muitos locais em que o sujeito chega assim e fala, não, eu vou te prender aqui, e realmente prende. Mas uma alma que fica presa e não é esclarecida, quando ela liberta, ela carrega consigo mais ódio, mais rancor, mais ressentimento, e quando ela retorna na casa, varrida e adornada, como Jesus nos diz, ela traz consigo 7 espíritos piores do que ela. E a situação daquele que foi procurar o auxílio no lugar onde a mediunidade não era exercida por Jesus, fica pior do que era antes. Então, eu queria ver contigo essa ideia geral, o que você podia constituir para a gente. Da mesma forma, né, Edu? Às vezes acontecem, e tem alguns outros casos também. Por exemplo, o que você colocou é a mesma coisa, tá? Ele vai, quando ele volta da segunda vez, não necessariamente pelo mesmo médium, ele já volta um pouco mais reticente, um pouco mais flexível, onde a gente consegue captar e lá. Afinal de contas, porque se ele voltou é porque lhe interessou, e a gente tem que pôr o interesse. A gente viu que o interesse, né, deixar o espírito interessado, é o ponto para você pegar a confiança dele. E esse ele voltou porque ele está confiante, e ali você tem um gancho para levar. Agora acontece uma outra situação também. Às vezes, nessa situação que ele não vai da primeira vez, ele volta, muitas vezes ele vai porque ele tem medo. Ele tem medo de ir, ou ele tem medo dos outros que estão lá, que vão persegui-lo, ou alguma coisa nesse sentido, né? E uma coisa que, em geral, funciona bastante é mostrar para esse espírito o quão ele é importante, porque ele pode ser o exemplo para muitos dos que estão ali fazer a mesma coisa que ele. Ele fazendo e mostrar que não está preso naquele lugar, que aquilo que ele está fazendo não é o melhor para ele, assim como provavelmente, e com certeza, né, não é melhor para aqueles que estão lá, mas cada um tem a sua vez, cada um tem a sua hora, ele pode ser um exemplo. E eu já peguei inúmeros casos em que isso traz ao espírito uma confiança. E aí ele consegue ser encaminhado. E, obviamente, serviu de exemplo para aqueles outros que estão ali, talvez com o mesmo medo que ele, receosos de sair. Receosos por não entender o que vai acontecer, por achar que aquele que sair dali vai ser ruim, porque muitas vezes eles estão ali e acham que ali é o melhor lugar para eles, tá? E aí você tenta mostrar que tem lugares que são mais adequados à situação que eles estão, tentar mostrar para ele que a energia que ele tem é diferente da energia do lugar, ele é um espírito, ele está desencarnado, e a energia do encarnado é diferente, e que
E, na maioria das vezes, ele precisa se alimentar da energia do encarnado, e ele não precisa disso, porque ele tem energia suficiente, estando no lugar certo, agindo da maneira certa para continuar, e que a gente pode ajudá-lo a isso. Então, também, quando ele volta, e você mostrar que ele voltou, e que ele é forte, que ele pode fazer, e às vezes até ajudar alguém, ele ele tem compaixão aquilo, ele se entrega aquilo e realmente consegue seguir, e muitas vezes levando outros. Andréia, você deu satisfatória? Perfeito. Andréia, por favor. Andréia? Tio, quando a gente Oi. vai fazer, quando a gente vai fazer o atendimento, por exemplo, um trabalho de desobsessão, em que a gente recebe o nome da pessoa, e antes de dar passividade, isso já aconteceu comigo várias vezes, e você já me orientou quanto a isso, mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo. Antes do espírito fazer a comunicação, existe, e é normal, é frequente com todo mundo, ou são raros, enfim, você vir a situação que está acontecendo com o obsediado e depois conseguir fazer a comunicação com o obsessor. Isso acontece com frequência. Comigo, por exemplo, deu inclusive verificar em que órgão ele se encontra, por exemplo. Você que me ajudou a identificar o que eram essas visões que eu tinha. E também, durante o processo, continuar vendo algumas coisas, mesmo estando fazendo a comunicação. E depois que o atendimento acontece, você ainda ter algumas intuições do que levou aquilo e do porquê aquilo está acontecendo. É normal isso? Acontece sempre? É assim que se dá o processo com todo mundo? Porque comigo eu sei que acontece assim e funciona, mas eu queria saber, é sempre assim? Você mesmo se comunicando, você consegue ver, você está vendo as coisas que estão acontecendo fora a sua comunicação, quer dizer, elas são relacionadas, mas elas são fora a comunicação que você está fazendo. Você me entendeu, tio? Eu dei uma falhada, mas você me corrige se não for esse o caminho que falhou um pouco o seu áudio. Você está me relatando que, às vezes, antes mesmo de você dar passividade, você está sentindo o que a pessoa a ser atendida está sentindo. É isso, né? Não só a pessoa, não só o espírito que vai se comunicar, não é só isso, mas, por exemplo, eu consigo, quando você me dá o nome do paciente, eu vejo algumas coisas no corpo, no perispírito dele, né? Que eu já te relatei, você me disse, é X coisa que está acontecendo. E depois, e durante o atendimento, continuo tendo algumas percepções, e quando finaliza, eu ainda tenho intuição do porquê aquilo está acontecendo. Algumas atitudes que o paciente obsediado está tendo em relação àquilo do porquê aquilo está acontecendo. Tanto que eu faço alguns questionamentos com o dirigente, no caso, Edu, está acontecendo isso, 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 olha, você não está... A minha percepção é essa, é por conta disso. Então, não é só a comunicação espírito e eu, é além. Então, vamos lá. Nossa, se todo mundo fosse assim, que bom seria, né? Que bom seria isso. Você me pergunta se é normal? Assim, é normal com você, Andréia, porque assim, não dá para a gente dizer, cada um tem uma mediunidade, cada um sente de um jeito, cada um consegue sentir. Às vezes eu consigo sentir uma coisa num paciente que você não sentiu, e às vezes você sente uma coisa que eu não senti. Então, cada um é de um jeito. É normal para você, tá? Porque você tem essa capacidade mediúnica de sentir. O que acontece? Quando você está fazendo uma desobsessão à distância, ou uma desobsessão quando a pessoa entra e toma o passe, existe toda um trabalho já de aproximação
dos espíritos com você que vai fazer, que vai dar a passividade, com você que vai atender. Então, como você consegue se concentrar, e aí está a importância da concentração do médium, tá? A hora que você consegue concentrar e captar não só o espírito, mas toda a situação que está acontecendo, você consegue captar a energia do espírito, a energia da pessoa. Então, você consegue ver isso, você consegue ter essa sensação. Tá? Quando você lê o nome de um espírito, você lê o nome da pessoa e do espírito, antes disso acontecer, ele já é levado ali para a sala. Lá na sala, não sei se o Edu já percebeu, lá na sala que está sendo feita a desobsessão agora, tá? Os espíritos ficam ali num canto, não onde tem o quadro de Jesus, do outro lado. Eles ficam atrás ali de mim. Eles ficam ali, eles já foram levados ali, tá? E eles ficam ali como se fossem num casulo de proteção, vamos por assim, um casulo de proteção, tá? E eles já foram trabalhados com todos os médiuns que tem ali, já foi escolhido qual o médium que vai ser atendido, que melhor se afina com aquilo, tá? E o Edu, eu, ou qualquer esclarecedor, se está ligado no trabalho ali, ele tem a intuição, esse daqui é para a Andréia, esse daqui é para o Samuel, esse aqui é para a Márcia, é para a Meg, entendeu? E sabe, e a percepção que você tem, essa aqui é melhor para esse médium, que vai perceber coisas que a gente está precisando saber, que a pessoa está precisando saber, que o espírito está precisando saber, para poder ser levado, para poder ajudar, para que a gente possa ajudar. Então, assim, normal ou não normal, é normal para você, e que bom que você é assim, que é uma médium que ajuda bastante a gente a conseguir resolver. E você tocou numa coisa muito interessante. Muitas vezes o obsessor, ele fica num órgão, ele fica num membro, ele fica está prejudicando alguma coisa, a energia dele prejudica aquilo. E isso é bom a gente saber, porque dá para direcionar também a pessoa ao tratamento adequado para aquilo. Quando eu recebo o nome, antes de eu estabelecer a comunicação, eu sempre consigo ver alguma coisa. Uhum. Porque você já está conectado. Na verdade, na hora que você está recebendo o nome, você já está... Claro. Olha o poder que tem a palavra. O nome já veio carregado de energia, e aquilo já está ali. Você tem que ter em mente que toda aquela situação já está ali naquela sala de dedução, já está ali, eles já estão preparados para aquilo. Sim. Tá? Eu acho que talvez eu não tenha me expressado direito, mas você conseguiu entender bem o que eu disse. Não é só a comunicação em si, é todas as outras coisas que estão carregadas ali para aquela situação que eu percebo antes e durante a comunicação. Então, eu queria saber se isso não atrapalha, mas pelo que eu estou entendendo, assim, pela minha experiência, eu sinto que ajuda, porque eu tenho mais informações a dar para o meu dirigente sobre aquele tratamento. Mas eu queria me certificar mesmo se é de fato possível, se é bom. É lógico que é bom. E assim, eu acho que todo médium deve relatar, todos que dão passividade, deve relatar depois ao esclarecedor aquilo que viu e que sentiu. Porque muitas vezes o espírito não conseguiu falar, mas você teve aquela sensação, você recebeu aquela sensação e você tem que passar para isso. Você viu alguma coisa, você tem que passar para o dirigente, para que ele possa encaminhar aquele espírito, aquela pessoa, para um tratamento correto. Isso não atrapalha de maneira nenhuma, muito pelo contrário, ajuda. Eu sei que a gente já teve essa conversa antes, né? Sim, quando a gente trabalhava junto, sim. E isso, muito pelo contrário, ajuda a entender, ajuda a dar um tratamento melhor tanto para o obsessor, para quem está sendo obsediado. Tá certo. Obrigada, Vitor. Não sei, o Edu pensa da mesma coisa, consegue ter a mesma percepção, Edu?
Olha, tudo tem um... A gente precisa ter um certo equilíbrio. Penso eu que o equilíbrio é importante em tudo. A gente apresentou na última segunda-feira, inclusive você estava lá presente, e a Andrea também, um caso em que a vidência, que é anímica, ela, de uma certa maneira, impossibilitou um esclarecimento. Um médium recebeu um espírito que, enquanto encarnado, era surdo e mudo. E desencarnou, achando-se ainda na condição de surdo-mudo, se aproxima do médium comunicante, do médium que estava lhe dando a passividade, e tenta conversar sem gesticular, gesticulando. Na verdade, quando o médium tem essa evidência, como é o caso da Andréia, ou como o caso de alguns que têm a evidência é anímica, ou seja, é aquilo que o médium vê dentro do padrão de vibração que ele se encontra. Então, ele está vendo ali o espírito que está tentando se comunicar por gestos. Se ele se fixa nos gestos, ele corta a atividade mediúnica, porque ele sai da concentração, ele precisa estar concentrado para que ele possa estabelecer a comunicação mente a mente. A comunicação do espírito para o médium que está servindo de meio de comunicação, ela é feita mente a mente. Se ele está vendo e ele se entrega na sua, vamos dizer, na sua atenção apenas à evidência, ele fecha o canal mediúnico. Fechando o canal mediúnico, ele só vai ver o médium, o espírito gesticulando, fazendo a linguagem de Libras, por exemplo, e com isso o médium não vai poder ajudar em nada. Por quê? O médium não sabe falar em Libras. Ele vai tentar com as mãos ali colocar, o doutrinador não vai entender nada e a comunicação não vai ocorrer. Por quê? Porque o canal mediúnico ele está fechado. O médium ali que ele deu atenção mais ao fenômeno anímico dele e fechou o canal mediúnico de comunicação. Então, o único detalhe que eu gostaria de colocar para essas médios como a Andrea, eu também tenho essa particularidade, eu também consigo, além de enxergar o que está se passando, eu vejo os outros que estão na sala e ouço simultaneamente a conversa de todos os outros. De certa maneira, André, que muitas vezes eu preciso fechar a concentração só naquele que está se comunicando para mim não me perder. E muitas vezes eu já tive esclarecedores que me chamavam a atenção assim, não, mas fale comigo, porque eu entrava em diálogo com outros que estavam na sala, outros espíritos que estavam ali auxiliando no processo mediúnico e que, como estavam auxiliando e eu captava o pensamento deles também, acabava se tornando um grupo de trabalho, e não era isso o objetivo. Então, muitas vezes, o próprio esclarecedor, doutrinador, me chamava a atenção, olha, a conversa é entre nós, por favor, mantenhamos a disciplina do pensamento. E cabe nesses casos, quando acontece, Andréia, de você perceber que o médium está se prendendo muito, porque, percebe, ele não está mais sendo passivo. No momento que ele está se utilizando de um recurso que é anímico dele, vendo alguma coisa e passando para o doutrinador, ele não está sendo tão passivo. Ele está perdendo parte do conteúdo que é mentalmente trazido na comunicação mediúnica, ela está ficando um pouco de lado. Então, é uma coisa... Edu, mas eu entendo o que você está me falando, mas não é este o caso. Sim. São duas coisas separadas, são distintas. Eu não estou falando, não estou dando passividade e falando o que eu estou vendo. Antes Entendi. da minha comunicação depois, acontecer, né? eu vejo o cenário, ou depois que a comunicação acabou. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendi o seu ponto, inclusive a gente discutiu sobre isso, sobre esse caso específico, mas não é esse o ponto que eu falei. Não, eu não estou vendo durante a minha comunicação. Antes e depois. Então, durante a minha comunicação, ela está sendo única ali, exclusiva. Não, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, porque acontece, tá, gente? Esse é um caso que foi trazido, foi apresentado, na verdade, eu estou contando para vocês, porque ele foi apresentado para a gente
num chat que foi, não no grupo, mas direcionado para mim, de um caso desse tipo, em que a médium, ela se fechou no anímico, na vidência, e ela fechou o canal mediúnico. Então, ela não conseguiu trazer o pensamento do médium, e o doutrinador, ele percebendo ali, ele podia ter, na hora, chamado a atenção do médium, falando, concentre-se no pensamento, volte a sua concentração no pensamento, porque o transcorrer, ele se dará de maneira natural pelo pensamento, que vai passar para você o pensamento, você vai começar a trazer o pensamento, falar o que o Espírito quer dizer, e o Espírito, inclusive, vai falar, mas eu não sabia falar e agora sou. E é um processo natural, que isso deve ocorrer naturalmente. Né? Então, isso é algo que é natural. Eu trouxe isso mais porque foi uma pergunta que foi colocada no grupo, tá, gente? No grupo, não. Mandaram em particular para mim. Eu não quero citar nomes, mas porque a pessoa colocou no particular, mas eu achei importante a gente trazer. E, Andréia, eu sei que realmente o teu é antes e depois. E, sinceramente, como o Marco Antônio colocou, é muito importante, porque ajuda, principalmente no depois e no antes, nos dizer para nós, esclarecedores, se nós seguimos realmente o caminho certo, se nós caminhamos no esclarecimento dentro do caminho certo do que deveria ser feito. Isso é muito importante. Vale a pena, isso é muito gratificante, esse tipo de trabalho. Obviamente, o mais importante é não perder a concentração, né? O que a gente estava conversando, e eu estava falando com a Andréia, porque eu sei da maneira que ela trabalha também, e como é que foi. Por isso eu sei que é o antes e o depois da coisa. E isso, nossa, é importantíssimo para que a gente possa dar um caminhamento correto, se a gente está realmente no caminho certo, e poder encaminhar direitinho as coisas, né? E, gente, acontece tanta coisa dentro de uma sala de obsessão que a gente poderia ficar horas conversando sobre casos de desobsessão. Alguém pode perguntar, mas às vezes você não precisa ser rude, entre aspas, com o espírito que está lá? Eu diria assim, rude não, mas às vezes a gente precisa ser impositivo, porque às vezes acontecem situações que você tem que ser impositivo. Jamais deixar de acolher e mas impositivo. Vou dar um exemplo muito claro. Eu uma vez estava numa sessão de desobsessão, daquelas que eu não gosto de fazer, que é com o obsidiado dentro da sala, tá? E num caso muito, muito particular, tá? Na época do Dr. Mello, ele me chamou para fazer, então colocou na sala o rapaz que era um suicida, tá? Estava em processo de suicídio, uma médium para incorporar, eu para fazer o esclarecimento, e estava o Dilermando junto lá na sala, então a gente estava numa sessão. E num determinado momento, um espírito assim muito revoltado e muito assim, e que influenciava muito quem estava lá, convidou ele para sair dali e se matar. Bom, aí você não vai deixar ele ficar falando e influenciando a pessoa ali. Você não é rude com ele, mas você tem que frear aquilo que ele está falando para não prejudicar a pessoa que está ali. Por isso que é horrível você fazer uma comunicação, você fazer uma coisa com uma pessoa ali dentro, tá? Mas assim, você não tem que ser rude, mas você tem que, às vezes, se colocar para não deixar que o espírito, principalmente nessas situações, consiga impor aquilo, e às vezes você pode até perder o pé da coisa ali, a coisa ficar ruim. E depois que acabou, e olha como é interessante, depois que acabou a sessão, depois que tudo, o Dilermando veio falar comigo, que uma vez ele viu um caso assim, na federação, e a pessoa saiu de dentro da federação, foi para a rua e pulou do viaduto que tinha ali perto. Então, assim, cada coisa que acontece, gente, que não é fácil. Então, a gente tem que estar ali, como o Edu sempre fala, fazer mediunidade com Jesus, tá? E essa mediunidade com Jesus
ela requer acolhimento. Então, é acolher a todos que estão ali, né? Independente do caso, independente do que está acontecendo. Mas ninguém fala? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Com você agora, Edu, então. Pessoal, semana que vem a gente então continua da onde o Marco Antônio colocou ali num ponto que ele achou interessante para parar. Eu achei que foi bem boa a escolha, né? Porque nós vamos agora realmente partir para o esclarecimento mesmo, né? E os recursos do condensador ectoplasmático ali vão ser muito patentes, muito positivos nesse esclarecimento. Vai ser realizado na semana que vem e, com certeza, eu acho que na semana que vem nós vamos ter até mais alguns questionamentos. Eu acharia interessante o pessoal que está fazendo o mediúnico, está cursando com a gente o mediúnico, e que pudesse, se possível, dar uma lida. Se não der para ler o livro, leia pelo menos um resumo que eu coloquei e veja se tem alguma dúvida do que acontece dentro de uma sala de desobsessão, porque esse é um momento, sabe, gente, é um momento ímpar para todos nós, principalmente vocês que estão estudando, né, no desenvolvimento mediúnico, porque vocês vão poder colher informações que, de antemão, porque onde vocês iriam colher essas experiências, essas informações? Só depois que vocês, teoricamente, tivessem terminado o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, e se ingressassem realmente numa sala de desobsessão. Então, ter essa possibilidade de conversar, tirar as dúvidas, ver o que está se passando, aproveitar o que André Luiz nos coloca. Ele está colocando o que ele está vendo no mundo espiritual e nós estamos ali dentro de uma sessão mediúnica de trabalho natural. Uma coisa interessante que o Marco Antônio colocou, essa sessão mediúnica, ela é realizada ali nos moldes de 1955, ou seja, no ano um pouco, provavelmente um ano antes ou no ano em que o livro foi publicado. Era comum nessas sessões de desobsessão a presença do irmão que ia passar ali pelo trabalho desobsessivo, que iria ali ser atendido, né? Esse tipo de prática hoje em dia já não se utiliza mais. Esse tipo de prática hoje em dia chegou-se aos estudos, inclusive a própria doutrina, os próprios livros que nos ajudam nesse esclarecimento, livros principalmente de Sueli Caldas Schubert, livros do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, muitos desses livros que nós temos, tipo Loucura e Obsessão, que a gente fala sobre isso, a Obsessão, Instalação e Cura, que eu utilizo muito, Painéis da Obsessão, Diário de um Doutrinador, o Diálogo das Sombras, de Hermínio Miranda. Em todas elas ali, eles sempre preconizam que a presença do assistido não é importante, porque o assistido, na verdade, ele precisa receber as informações para que ele possa realizar a reforma íntima e, definitivamente, mudar atitudes. E mudando atitudes, ele muda a sintonia e, com isso, ele consegue ali desestabelecer esse processo mediúnico que se dá pela sintonia, pela essa abertura para essa sintonia, né? E você não fazendo isso, não trazendo esse esclarecimento, né, para o irmão que está passando pelo processo obsessivo, encarnado, ele não consegue estabelecer defesa. E aí volta naquilo que eu citei já, que é a casa varrida e adornada. Quer dizer, nós vamos lá, limpamos, deixamos a casa varrida e adornada, passa um e vê lá, olha que lar bonito, abandonado. Trata mais 7 piores e entram lá e fazem a festa do mesmo jeito. Por quê? Porque não houve mudança de atitude, não houve mudança de hábitos, a pessoa ela continua com os mesmos hábitos e ela continua, então, tendo as mesmas afinidades e atraindo espíritos da mesma maneira que tinha afinidade com os anteriores, né? Então, realmente, o processo ele tem que ser em conjunto, não dá para ser separado.
Mas no nosso livro nós vamos ver aí casos em que o assistido está dentro da sala. Vai ser interessante, porque quando isso ocorrer, já no próximo capítulo já vai ocorrer, e eu vou citar os livros que nos recomendam, olha, esse tipo de atitude não é uma atitude muito legal, e trazendo esse esclarecimento que eu acabei de colocar aqui, essa recomendação da própria espiritualidade, dizendo que os dois lados precisam ser tratados, não só o obsessor, mas também aquele que está passando pelo processo obsessivo, para que ele não continue ali estabelecendo essa sintonia, mantendo vamos dizer assim, essa porta aberta para o processo que já ali havia sido constituído, nós ali trabalhamos, mas se você não... É uma ferida, se não for tratada, fica aberta, e aí ela volta a ser uma ferida purulenta novamente, e o processo retorna novamente. Márcia, você gostaria de colocar alguma coisa? Sim. Obrigada, Marco Antônio, pela aula, gostei bastante. Fico pensando como o atendimento fraterno inicial da casa e o atendimento dentro da sala de mediúnica, né, do doutrinador, são acolhedores, né, de formas até que um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, porque você tem que ouvir, você não pode em nenhuma situação julgar, nem no atendimento fraterno, nem na sala de desobsessão, e tem que orientar, o tempo todo orientar aquele espírito encarnado, no atendimento fraterno, ou desencarnado. É assim, muito parecido, é acolhedor, né? O que é a doutrina, o que é o trabalho da casa espírita, né? Acolher, não julgar em nenhum momento, e estar ali para servir e orientar. Eu gosto muito. O trabalho numa casa espírita é um trabalho de acolhimento, né? Senão não é a doutrina. Se não for uma casa de acolhimento, não é a doutrina espírita, é uma casa de acolhimento. E da mesma forma que a gente atende, que a gente tem que atender os desencarnados que tem lá, a gente tem que atender os encarnados também da mesma forma, tá? Assim, é uma coisa mas tão séria, tá? Porque a pessoa, quando está encarnada e ela está lá, ela está fazendo um atendimento fraterno, muitas vezes ela está colocando a vida dela na sua mão. Uma palavra que você diga contrária, uma palavra que pode levar essa pessoa a coisas assim terríveis, né? Então, da mesma forma, com certeza, todo mundo sabe, na hora que você está ali no atendimento fraterno, você está com o seu mentor ali, você tem que estar extremamente ligado a ele, aos mentores da casa, extremamente de coração aberto para receber aquela pessoa que vai ali conversar com você, para que você possa atendê-la da melhor maneira possível e encaminhá-la ou para um tratamento de desobsessão, ou para um tratamento de passe, ou para um tratamento de cura, que é o que acontece muito lá na nossa casa. E assim, além de tudo isso, você tem que estar com as suas percepções completamente abertas, porque você tem que sentir o que a pessoa tem. Muitas vezes, as pessoas elas não falam exatamente o que tem para falar. E aí você tem que captar essas coisas da pessoa, você tem que, então, com seu campo todo aberto e sentir. E aí, muitas vezes, a visão ajuda bastante, que a André está falando, a pessoa vê uma coisa, ou às vezes acontece muito na casa, tá? Que a pessoa chega com um problema, mas de saúde, e a causa primária não é aquele problema que ela está relatando, é outro. Então você precisa tratar primeiro a causa primária para poder chegar naquela outra situação que ela está relatando. Então, assim, o trabalho de desobsessão, esse trabalho de acolhimento fraterno,
eles têm... aliás, todo o trabalho feito dentro de uma casa espírita tem uma importância enorme, tem que ser feito com seriedade, porque, assim, muita gente coloca a vida dela nas suas mãos ali dentro, e a gente tem que saber disso e saber acolher, né? Mostrar também que não somos donos da verdade, que a gente não vai realizar milagres, ninguém vai realizar curas, não ninguém é curandeiro, né? Vai realizar essas coisas. As pessoas têm que entender, a gente tem que mostrar e deixar isso bem claro para as pessoas. É difícil, mas é gratificante. Alguém teria mais alguma pergunta? Senão a gente pode partir para o encerramento. Bom, gente, eu fiz a abertura, queria convidar, se alguém gostaria de fazer para nós o encerramento. A semana que vem a gente continua no mesmo capítulo. Quem gostaria de fazer para nós o encerramento? E só antes de passar para a Meg, que já sinalizou que vai fazer para nós o encerramento, Francesco, pode falar, tá? A gente gosta de ouvir você também. Francesco hoje ficou mudo. Então. Veja bem, a aula foi muito boa, tá? Mas eu acho que o que mais valorizou aí os nossos momentos aí foram justamente os relatos, tá? Porque eu não tenho experiência em desobsessão e eu estou aprendendo com vocês, tá? Gostaria de praticar mais e aprender mais a respeito disso, mas eu ainda não tive essa oportunidade. A aula foi ótima, foi muito boa. Olha, para quem tá aí, como é que se fala, de fora dessa questão aí, ela foi muito ilustrativa, né? Foi muito ilustrativa porque mostra aí o trabalho das pessoas envolvidas ali em fazer o contato com esse irmão e trazer à tona os problemas, como o Marco disse aí. Às vezes o problema que o paciente relata é primário, né? Na realidade, a razão está mais atrás, né? E é um trabalho difícil de fazer, é um trabalho que exige paciência e muita atenção, né? Porque, como ele falou, a gente tem a vida das pessoas nas nossas mãos, né? Nós não podemos vacilar nem um segundo, né? A importância é muito grande. É muito Então, é isso gratificante. que eu queria dizer. Mas é muito gratificante quando você consegue alcançar o objetivo, consegue realmente... a gratidão é algo que, sabe, gente, é difícil de explicar. Eu não sei explicar, não sei se o Marco, semana que vem, consegue explicar o que é a gratidão, mas a gratidão é algo assim que faz você pensar para si mesmo, né? Como isso é bom e como isso eu quero compartilhar com outras pessoas. Como eu gostaria de levar. Mas é um sentimento muito difícil de passar. O que eu posso dizer, assim, experiência, é que quando eu saio lá do centro, eu saio pleno, né? Eu posso chegar lá com dor, eu posso chegar lá, mas eu saio sempre pleno, tá? Eu posso estar cansado, porque às vezes a gente trabalhou de sei que hora até não sei que hora, sem parar, e a correria. Não é só o trabalho mediúnico, a gente tem que estar cuidando de tudo. A fila, é não sei o quê, é um médium que faltou, é alguém que chegou que precisa ser atendido, é uma série de coisas. Mas a gente sai de lá pleno, né? Então, eu já ouvi gente dizendo que queria dormir lá, né? Que quando está lá dentro não sente nada, não sei. Mas eu saio de lá pleno. E a gente trabalha bastante. Eu trabalho no centro, é bem grande, mas não cansa. Não cansa. Às vezes tem um cansaço físico, assim, mas é nada perto dessa sensação de plenitude que você sai dali de dentro, porque a gente está ali praticando a caridade, tentando ajudar, sendo ajudado, porque nós somos muito mais ajudados do que nós ajudamos, né? Mas ali
tentando aprender, tentando colocar em prática aquilo que Cristo nos ensinou, né? Os ensinamentos de Jesus. E isso traz assim, então, a hora que você vê uma pessoa que chega lá, às vezes quase sem andar, depois de algum dia ela está andando, está subindo, quem conhece lá sabe que tem uma subidona enorme ali, e a pessoa consegue subir, ou às vezes, assim, a gente atende bastante gente, você muitas vezes não sabe quem é a pessoa, não dá para lembrar todo mundo que atende, e a pessoa me para no corredor, nossa, aquilo que você falou, nossa, foi ótimo para mim, assim, não é orgulho, é satisfação, né? De estar tentando pelo menos acertar. Nem sempre a gente acerta, mas pelo menos está tentando acertar e fazendo, e insistindo. Eu acho que isso, acho que para mim isso é gratidão, entendeu? Obrigado, Marco. Meg, todo certo. Muito lindo, né? Queria ver todos nós com uma tela ectoplasmática na frente que fale toda a verdade. E você está lá revoltado e você vê, né? É isso que eu fiz, não é o que eu estou fingindo que eu fiz. Né? Não é fácil. Sábado, né, Marcos, que a gente recebeu aquela moça tão feliz, linda, e chorou, abraçou e chorou. E nós ficamos lá, meu Deus, o que fazer agora? E vamos acolher, né? Acontece, sim, é verdade. É cansativo, mas a gente sai de alma lavada, é verdade. Então, vamos lá, gente, com tantas lições de hoje, vamos inspirar, relaxar, ter a imagem de Jesus em nossa mente, concluindo a nossa tarefa. Não podemos esquecer aqui o assunto que foi falado, os amigos espirituais que nos ajudaram hoje e estão sempre ao nosso lado. A esses benfeitores, acreditamos todo amor e gratidão. Que nos ajude a continuar a ser devotos ao espiritismo cristão, que nos ajude a perseverar na sua continuação. E pelo querido André Luiz foi feita uma mensagem muito linda no término da maravilhosa excursão que ele fez lá com Áuleos e Hilário, eu vou falar ela, tá? Senhor Jesus, faze-nos dignos daquele que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda-nos. Ajuda os que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em seu nome a esperança e a paz. Ensina-nos, Senhor, a honrar-te, os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo da nossa alma a erva daninha da indisplicência e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça e nos renove. Não nos deixes confiados à nossa própria cegueira e guia-nos o passo em rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos e se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Fluidifique as águas das pessoas que separaram, abençoe os lares e glorifica-nos, Senhor, com muita luz, dando-nos uma noite reparadora até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Beijos. Obrigado, gente. Uma boa semana. Obrigado, Marco Antônio, pelo teu tempo, por tudo que você conhece, por ter compartilhado com a gente aqui. Eu que agradeço e peço desculpa aí alguma coisa. Como eu disse, a minha didática não é do Edu, não é do Roberto, mas a gente se esforça, a gente tenta chegar lá. Espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente tem mais para seguir desse capítulo aí, que tem bastante coisa para a gente ver ainda. A gente vai começar com obsessão na semana que vem, né? Certeza. Boa semana a todos. Obrigado a todos. Sim, obrigado. Boa noite para todos. Boa semana.